Olá, turma, aqui é a professora Ariane de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o clima e seus fatores geográficos, no percurso 13, no livro de vocês podem acompanhar. Na aula passada, nós falamos a diferença de clima e tempo, não foi isso? Então, hoje nós vamos falar somente sobre o clima. Quais são os fatores geográficos do clima? Que um profissional, uma pessoa que estuda o clima faz, o que ele precisa para encontrar um clima de um determinado local? Quais são os fatores geográficos para ele saber o clima de um determinado local? Nós temos vários fatores geográficos que nós vamos estudar hoje. Nós temos a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação, as correntes marítimas, o solo e o relevo. Então, esses são os fatores geográficos que influenciam no clima. Latitude, gente, nós estudamos isso sobre a latitude alguns assuntos atrás, lá no percurso 6, nós estudamos sobre latitude. Ah, professora, mas o que a latitude vai influenciar no clima? Nós sabemos, gente, que a latitude são aquelas linhas na horizontal, que nós temos linhas imaginárias no mapa, a gente sabe, né? São as linhas horizontais. Cada linha, ela tem uma latitude menor ou maior. Qual a latitude menor que tem no mapa? Como é o nome dessa linha? É a linha do Equador. Então, essa latitude menor, que é 0 graus de latitude, que é a linha do Equador, ela possui uma maior incidência de raios solares, que são os locais que ficam próximo à linha do Equador, são os locais mais quentes. Quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto menor a latitude, o clima é mais quente. Quanto maior a latitude, o clima se torna mais frio. Então, essa é a influência da latitude no clima. A altitude. A altitude é muito simples, gente. Nessa imagem aqui, vocês podem observar um local bem alto, né? Uma altitude bem elevada. Então, quando a gente vai, por exemplo, visitar locais, montanhas ou cidades que ficam em cima de uma serra, por exemplo, a gente percebe que são locais mais frios. Então, quanto maior a altitude, mais frio menor grau tem aquele local. Então, por isso que ali a altitude ela também vai influenciar no clima de um determinado local. A maritimidade e a continentalidade. Gente, a maritimidade e a continentalidade também influenciam bastante no clima. Por quê? O que é a maritimidade? Quando a gente fala maritimidade, a gente já tem a ideia de mar, né? Então, quando o mar passa o dia inteiro pegando aquele solzão o dia inteiro, isso significa que aquela água ela está se aquecendo. Só que a gente sabe que a água ela demora mais para aquecer. Já a terra não. As terras emersas, que são os continentes, né? Eles aquecem de forma mais rápida. Então, quando chega a noite, ela passa o dia pegando sol. Quando chega a noite, a terra vai liberar aquele calor mais rápido e o mar também vai liberar, só que de uma forma mais lenta. Então, esse fenômeno explica a maritimidade e a continentalidade. Por isso que ela vai influenciar no clima de uma determinada região. Aqui nós temos também a vegetação. A vegetação, a gente sabe que influencia muito. É por isso que lá na Amazônia, a gente vê nos jornais, que lá na Amazônia, o clima é úmido e favorece muito a ocorrência de chuvas. Por quê? Pela quantidade de vegetação. Ah, professora, mas o que a vegetação vai influenciar no nosso clima, no clima das regiões? Gente, olha, a gente sabe que as raízes, elas sugam, né, a água do relevo, do solo. E essa água, parte dela é transferida para a atmosfera, né? Através da transpiração das folhas. Essa transpiração, essa emissão em forma de vapor, ela se junta com a evaporação da água dos rios, dos oceanos, dos mares e lagos. Essa junção, a gente vai formar as nuvens e, consequentemente, as chuvas. Por isso que, quanto em locais que tem maior vegetação, o clima normalmente é um clima úmido e favorece a ocorrência de chuvas, como é o caso da Amazônia. Nós temos também as correntes marítimas. As correntes marítimas, também quando a gente vê o nome marítimas, a gente já tem ideia de mar, né? Olha só nesse mapa aqui. Esse mapa nós temos duas setas, né? Uma seta vermelha e uma seta roxa.
Cada seta vai representar correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. E o que são essas correntes marítimas? São grandes massas de água, de largura e profundidade variáveis, que se deslocam através dos oceanos. Então, essas são as correntes marítimas, que também vai influenciar. Por quê? Porque são correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Então, consequentemente, vai influenciar no clima daquele continente. Temos também o solo. Por que o solo é importante? Pela cor, gente. Olha só, vou grifar aqui para vocês. Mas por que o solo é um fator do clima? Por conta da absorção do calor. A gente sabe que quanto mais escuro é o solo, maior a absorção de calor ele tem. Então, a gente passa por uma rua asfaltada, né, que é preta. A gente sabe que o preto, ele absorve mais calor do que uma cor branca ou outra cor mais clara. Então, quanto menos escuro for o solo, menor a absorção de temperatura é. Então, vai também influenciar no clima de determinada região. Então, é isso, gente. Nosso assunto encerra aqui. Ah, não, aliás, tem mais. O relevo, olha só, o relevo, ele também influencia no clima, né? Ele pode influenciar no clima de uma localidade ou região, porque além de estar associado à altitude, sua forma e disposição influem na temperatura e na umidade, a facilitar ou dificultar a passagem de ventos e a circulação de massas de ar. Então, o relevo, gente, nós temos várias formas de relevo, né? Então, quanto maior for o relevo, vai influenciar. É tanto que as pessoas dizem, que no Piauí faz muito calor por conta da Serra Grande, que tem no Ceará, que lá no Ceará tem muito vento, tem um litoral bacana, e aqui no Piauí é muito calor. Por quê? Por conta do relevo, né? Que tem aquela Serra Grande dividindo, mas realmente influencia. Alguns tipos de relevo, algumas serras, ela vai influenciar na passagem do vento, sim. Então, na circulação de massas de ar e de ventos de um determinado local para outro. Vai influenciar, sim, no clima de determinada região. Agora sim, nosso assunto se encerra aqui. Na próxima aula, a gente vai ver sobre os climas do mundo e do Brasil. Não esqueçam, gente, dos fatores que influenciam o clima. Foi o assunto que a gente viu aqui, um assunto fácil, mas que precisa ser entendido, certo? Fiquem com Deus e até mais.